Bom dia, mulheres reinantes. Mais um dia na presença do Senhor. E esse é o último dia do ano. Ele tem um sabor muito especial, porque é fechamento de um ciclo. Eu quero que você respire fundo, se conecte bem, né, com você, com seu interior, com Deus nesse momento. Respira e solta o ar. Mais uma vez, respira. Quem diz assim, está passando, né? Concluindo mais um ano. Levanta os braços lá em cima. Inspira. Ah, solta o ar. Com um gostinho de fim de ciclo. Inspira. Solta o ar. Mais uma vez, ó. Inclina toda. Ah, vamos girar só o braço agora. Atrás, ó. Deixa bem estendido. Respira. Voltou. Vamos mais uma vez. Inspira. Voltou. Desce mais um pouquinho. Segura. Mantém. Desce até o fim. Agora inspira. Prende o ar em cima. Solta o ar embaixo. Lá inspira. Prende. Solta o ar. Inspira. Prende. Solta. Solta. Calma assim. Mão acima, mão abaixo. Já vai liberando o teu ombro. Vai. Isso aqui é o último alongamento desse ano. Vai curtindo. Vai sentindo o teu corpo. Respira no fundo. Tudo que nós fazemos, volto aqui, é espiritual. Esse momento é espiritual. Estamos cuidando do templo, da casa, morada do Senhor. Vai vendo como está o teu templo, né? Teu templo aí. Só mais uma. Foi. Cabo à frente. Vamos quadril lá atrás. Bem estendido. Libera o peso do corpo. Flexiona. Estende na pontinha do pé. Vamos de novo lá atrás. Flexiona. Estende. Vamos mais uma. E agora nós vamos agachar, tá? Joga o quadril atrás. Agacha. Pode pôr o pé para dentro. Segura. Põe o cabo lá em cima. Ajusta. Vamos subir. Vamos livre. Você que já faz livre. Sim. Agora nós vamos para o lado. Para o outro. Sim.
Descer. Tá. Mais uma vez. Terceira e última. Terceira. Segura. Rotaciona lá. Traz para frente. Lá em cima. Lá. E para. Subiu. Puxa uma perna. Inclina a frente. A outra. Mais uma vez. Pronto. Agora vamos liberar o cabo aqui, ó. Vamos inclinar o corpo. Fazer um aviãozinho. Respira. Vamos do outro lado. Foi. Trocou mais uma vez. Mais uma. Colocar no chão. E volta. Volta. Mais uma. Vamos do outro lado. Uma. Só mais uma. Foi. Fruta. Senta. Respira fundo. Vamos do outro lado. Soltar o cabo. Cabo lá em cima. Ó. Respira, alinha, se concentra. De novo. Trocar a perna. Opa. Olha primeiro para o ponto. E ali. Só lá embaixo. Ajustar a lombar. Dar uma relaxada. Lá em cima. Frente. Libera, ó. Isso. Hoje é nosso último alongamento, né? 2025. Vai relaxando, ó. Libera o peso. Pernas estendidas. Vamos lá, frente. Desceu. Senta lá atrás. Frente. Olha lá em cima. Libera o peso da lombar. E lá atrás. Só mais uma. Lá em cima. Vários apoios. Volta.
Intestante, rotaciona para o outro. Cozinha. Show. Abre o peito e flexiona. Ah. Segura o cabo. Tá só na pontinha do pé. Desce. Para encerrar. Vai rápido lá em cima. Oi, mulher. Vamos lá, vamos para a leitura. Que o Senhor deseja, né? Falar conosco como último direcionamento, né? 2025. Eu sou muito empolgada com o fechamento de ciclo. Muito, muito importante o que o Senhor vai trazer para a gente essa manhã, eu creio. Vamos lá? Amém. Tu vai ler, Rosana? Vou sim. Bom dia, menina. Segunda Pedro, capítulo 3. Uhum. Dia do Senhor. O dia do Senhor. Tá chega. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Versículo 5. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Versículo 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo o que nela há.
será desnudada. Versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Versículo 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Respira fundo. Vamos meditar.
Vamos declarar, mulheres. De pé, respira fundo. Respira, abre um sorriso. Estamos fechando mais um ciclo, mais um tempo, mais um ano em nossa vida que o Senhor nos sustentou, que o Senhor nos fez vencer, que o Senhor nos manteve de pé. Respira. Ah, solta o ar aliviado, porque essa fase já passou. Ah, o Senhor tem um novo tempo. O Senhor tem uma nova história para cada um de nós, escrita por Ele mesmo. Diga, meu Pai, eu confio em Ti, na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável a mim. Os meus caminhos pertencem ao Senhor e eu me sinto confortável em saber disso, pois nada foge ao controle do Senhor. Todos os dias da minha vida, o Senhor tem me guardado e me protegido. Nessa manhã eu entrego meu 2025 ao Senhor. Tudo que eu vivi, tudo que eu sonhei, tudo que eu esperei e tudo que eu recebi do Senhor, eu entrego como oferta de gratidão ao meu Deus. Graças eu te dou, Senhor, pelo fechamento de 2025. E nessa manhã, eu me alinho com tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em 2026. Eu me posiciono com consciência espiritual. Eu renovo o meu chamado, o meu propósito e a minha aliança com o Senhor. Aliança feita na cruz do Calvário. Em 2026, eu não vou caminhar distraída. Eu não vou caminhar no automático. E eu não vou negociar a minha fé. Nessa manhã, eu desperto minha mente para pensar as verdades do reino e alinho o meu coração à vontade de Deus. Eu escolho viver no caminho do Senhor. Declaro que o tempo de Deus não é atraso, é propósito, é misericórdia, é Deus me preparando. E enquanto eu espero, eu cresço. Enquanto eu aguardo, eu amadureço. Enquanto eu confio no Senhor, Ele trabalha. Nessa manhã, eu rompo com toda ansiedade, com toda passividade e com toda acomodação espiritual. Eu me levanto hoje para viver planos e projetos de Deus. Não serei levada por vozes confusas, nem serei enganado. A minha fé está firmada na palavra de Deus. Eu declaro que as minhas escolhas revelarão a minha reverência a Deus. As minhas atitudes vão refletir a santidade. E o meu viver vai refletir a glória de Deus.
Eu não sou moldada por esse mundo. Eu sou preparada para o reino. Eu vivo com os olhos no que é eterno e com os meus pés bem posicionados no centro da vontade de Deus, no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. E eu seguirei firme, vigilante e alinhada, pronta para tudo que Deus ainda vai cumprir, pronta para tudo que Deus vai fazer em 2026. Eu já tenho tudo que eu preciso, porque eu tenho meu Deus. Eu sei que Ele é fiel para realizar tudo aquilo que Ele me prometeu. A minha vida, a minha casa, meus pensamentos, meus sentimentos, tudo. Eu entrego nas mãos do Senhor. Viverei os meus dias no altar de Deus, amando a Sua palavra. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao meu Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que a minha vida seja reflexo da glória de Deus. Que a minha casa seja reflexo da glória de Deus. E os meus dias sejam reflexo da glória de Deus. Respira fundo. Veja você, sua casa, sua família, no centro da vontade de Deus. Veja aquilo que você colocou diante de Deus se cumprindo. Já se alegra, porque a mão do Senhor é contigo. Te dá forças, te levanta, te sustenta para fazer o que precisa ser feito. Não tenha medo. Crê somente, não tenha medo. Respira fundo. Já é. Amém, mulheres? Glória a Deus por esse dia. Hoje, nessa palavra, ela já começa trazendo um despertar para a nossa vida, que ela diz assim, esta carta, né, amada, esta já é a segunda carta, Pedro fala, né, que vos escrevo. Em ambas, eu procuro despertar a mente sincera com a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor e Salvador, dado por meio dos vossos apóstolos. Né? O Senhor traz aqui, né, falando para o nosso coração, que nós temos que ter esse despertar, né, para a palavra de Deus, que a gente tem que buscar essa palavra de Deus, a gente tem que ter cuidado, né, para não nos afastarmos dessa palavra, porque ele já está dizendo, olha, eu trouxe para que você permaneça, para que você recorde a palavra. Então, aqui ele está dizendo, ó, medite na palavra, temos que meditar na palavra de dia e de noite. A gente tem que trazer esse despertar na palavra de Deus, renovar a nossa mente na palavra de Deus. Ele fala com outras palavras, né? Procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças. Quais são? Para recordar as palavras ditas anteriormente, então para meditar na palavra de Deus, porque eu vejo assim, o perigo maior da gente não são as guerras que a gente trava, as circunstâncias, os problemas, sabe? Mas o esquecimento espiritual eu acredito que é o nosso pior inimigo,
né? A gente se esquecer da palavra, a gente não estar na palavra, porque a palavra é que nos dá fé, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então a gente tem que ter esse cuidado de meditar na palavra, né? De se manter firme na palavra, né? Trazer à nossa mente a palavra de Deus, porque ele vai dizer aqui, vai vir, né, que nos últimos tempos, né, vão ter zombadores, vão ter toda espécie de gente, tudo a gente vai ver, e a gente tem visto, né, e se a gente tiver na palavra, se a gente meditar nessa palavra, ninguém rouba, né, ninguém rouba a palavra de nós, só se a gente mesmo deixar ela para trás, mas se a gente permanecer na palavra, meditando nela de dia e de noite, fazendo com que não haja nenhum esquecimento espiritual, né? A gente não pode esquecer da verdade do reino de Deus. E quando a gente medita nela, a gente consegue viver, né? Viver nessa palavra. Porque a gente sabe que os tempos eles são maus, são corridos, e às vezes a gente passa o dia todinho. Se você não está nessa palavra, se você não medita nessa palavra, você passa um dia diferente, né? Aqui, quando a gente medita de manhã, é outra coisa, quando a gente recebe essa palavra logo cedo, né? A gente recebe um ânimo, a gente recebe uma força, né? A gente se firma na fé, a gente começa a ter uma percepção de que o Senhor está conosco. Por quê? Porque a gente está despertando todos os dias a nossa mente para a verdade do reino. E é isso que a gente tem que fazer todos os dias, despertar a nossa mente, né, para a verdade do reino, para a verdade da palavra. A gente tem que recordar a palavra de Deus, recordar a lei de Deus, né, os mandamentos do Senhor, que a gente sabe que não são penosos, é para que a gente realmente não se perca, é proteção para a nossa vida. Então, assim, será se eu e você estamos vivendo, né, nessa consciência espiritual de nos mantermos alinhada à palavra de Deus, de manter viva a palavra de Deus dentro de nós, né? Porque é isso que vai nos sustentar no dia mau, no dia de dificuldade, porque é isso que fortalece a nossa fé, é a palavra de Deus. Então, a gente termina, né, esse ciclo, né, com esse direcionamento, né, da gente realmente despertar nossa mente para lembrar, para recordar da palavra de Deus, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel, e aqui vai dizer muito mais. Então, que a gente já comece encerrando esse ano, entendendo que a palavra de Deus tem que estar firme na nossa mente, no nosso coração, né? Todos os dias da nossa vida, que a gente não se esqueça porque não caia no esquecimento espiritual, que a gente reavive a nossa fé todos os dias através da palavra de Deus. E eu vou aguardar vocês. Tem muita coisa aqui forte, né? E interessante, né? Quando você começou, antes da leitura, você começou a falar. Eu nem lembro muito o que foi, eu fiquei pensando assim, que hoje é dia de refletir, de trazer a memória, né? De fazer Sim, uma retrospectiva, vendo assim a sim, nossa realidade, de fazer uma retrospectiva de tudo que nós já vivemos e de quantas vezes o Senhor permaneceu conosco, né? Porque Ele sempre permanece. E na declaração, quando você começou, eu já me emocionei, porque fiquei pensando quantas dificuldades eu passei, quantas noites sem dormir, quantas coisas, e o Senhor sempre conosco, e cada dia Ele prepara algo novo, e por isso que hoje nós sim. estamos aqui em uma realidade, cada uma diferente. E vindo aqui para essa palavra que você já comentou nos primeiros versículos, além de nos fortalecer, de aumentar a nossa confiança e a fé no Senhor, é essa palavra também que nos dá esperança em dias difíceis, que nos faz perseverar, né? Ele fala aqui para a Gostei. gente lembrar das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. Aí, quantas palavras proféticas o Senhor já liberou para a nossa vida, e muitas vezes em dificuldades, em momentos difíceis, a gente se esquece. E o Senhor pede hoje que a gente lembre para que a gente tenha a esperança
para que a gente persevere nele, sabendo que o momento que nós estamos vivendo não vai definir aquilo que o Senhor já preparou para nós, porque as promessas de Deus, elas se cumprem, elas não voltam atrás. Ele não é homem para que minta, né? Então, assim, falou muito forte ao meu coração. O Senhor está nos alertando, está nos instigando a nossa memória, a trazer a lembrança, a recordar tudo que Ele já falou para as nossas vidas, tudo que Ele já prometeu, para que a gente possa permanecer firme e perseverar. Não olhando para as dificuldades, mas olhando para esse Deus tão grande que já prometeu e que vai se cumprir, né? E tem uma parte que diz assim que ele não demora para cumprir, né? Ele tem paciência porque ele espera que todos, né, todos se arrependam, mas ele não demora para cumprir a sua promessa. Está lá no versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. É de repente, né? As coisas acontecem de repente, como a gente mesmo já viu nesses últimos livros que a gente estudou. Como Deus faz de repente, como é da noite para o dia, como os cenários mudam. E por isso que a gente precisa manter essa fé avivada no Senhor, essa certeza de que Ele não perde o controle de nada. Aí, continuando aqui, no versículo 9, diz assim: além dele não esquecer, não demorar em cumprir sua promessa, ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E eu fiquei pensando em muitas coisas, sabe? Como eu falei antes, fiquei pensando em muitas coisas que eu já vivi. E muitas vezes, quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente esquece as dificuldades que já passou e que o Senhor esteve conosco e nos ajudou. Ele é o mesmo. Aquele mesmo que ajudou no passado, aquele mesmo que está conosco e que a gente continua suportando, vamos falar dessa forma, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente olha e se alguém perguntar, você aguentaria, Rosandra, passar por isso? Claudiana, a irmã Sema fala, não. Mas a gente sabe que pela força do Senhor a gente vai vencendo a cada dia, né? E a gente precisa alimentar essa esperança. E o Senhor está falando muito forte ao nosso coração, para a gente justamente recordar de todas as palavras proféticas e também dos ensinamentos. Aí eu pensei muito aqui no Vida Ativada, né? Trazendo para aqui, para esse ciclo. Quantas palavras proféticas eu já recebi aqui, né? Quantas palavras proféticas eu recebi. Quantas vezes eu estava aqui no Vida Ativada chorando, e Deus falando comigo. Quantas vezes eu quis falar, abrir o microfone, não podia, no cenário em que eu estava, não podia fazer barulho, vamos falar assim. E em todos os momentos o Senhor esteve conosco, né? E eu fiquei pensando assim, a questão do meu sonho mesmo de levar à frente para estar habilitada hoje, né? Surgiu tudo daqui, Deus usando as mulheres aqui. Então nós não podemos esquecer todas as promessas, de todas as palavras proféticas e que essas palavras venham assim à nossa mente hoje de forma intensa, para que a gente possa viver firmada nelas e não no que estamos vivendo, cada um em sua situação, né? Sabemos que está difícil para várias pessoas aqui, né, entre nós. Aí eu lembro da Du, lembro da pastora, da sua mãe, mas o Senhor já prometeu, né? E que o Senhor possa continuar fortalecendo elas, que elas possam ter essa esperança no Senhor em tudo que o Senhor já disse e já prometeu, né? Para que os dias não sejam mais difíceis ainda. E tem uma pergunta aí também, né? Que diz assim, deixa eu ver qual versículo tem. É aqui no 11. Visto que tudo será assim, descer, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Eu fiquei pensando, que tipo de pessoa é necessário que eu seja?
para que eu esteja pronta para o dia do Senhor, né? Porque esse capítulo de hoje fala do dia do Senhor, fala que não é fácil, porém, nós precisamos estar preparados. Enquanto nós estivermos aqui, nós podemos todos os dias fazer algo novo para o Senhor, assim como Ele faz para nós todos os dias algo novo. E aí, como Claudiana falou, que a gente possa acordar espiritualmente, né? Que a gente possa despertar para fazer o que é necessário a gente fazer aqui nesse novo ano, em nome de Jesus. As coisas que nós não conseguimos organizar ainda, que a gente consiga organizar, que a gente consiga colocar em ordem. Outra palavra que a gente recebeu também, colocar em ordem a sua casa, né? A nossa vida espiritual, a nossa vida de relacionamento, a nossa vida no cuidado com o corpo, com a mente, em todas as áreas, que a gente possa estar refletindo sobre isso, para que a gente seja a pessoa que o Senhor nos criou para ser. Que tipo de pessoa é necessário que eu seja? Eu preciso ser a pessoa que o Senhor me criou para ser. Não a pessoa que eu desejo ou que eu quero ser, mas aquela pessoa que o Senhor já colocou dons, talentos, já encheu o coração de amor e de tudo que precisa ser transbordado. Então, que nós possamos olhar para dentro de nós e ver tudo que o Senhor já colocou em nós e possamos usar assim para a glória do nome dele, né? Pessoas receberam porções dobradas de da unção de ousadia, unção de cura, né? De intercessão, do amor, de tanta, cada um Deus vai colocando porções, né? Então, assim que a gente possa usar tudo para a glória do nome dele. E que não fique guardado em nós, que continue sendo transbordado na vida do próximo, pois estamos aqui para isso, né? Para servir. Assim como o Senhor Jesus veio para nos servir, nós estamos para servir. Amém. Glória a Deus. Aqui no 14 diz assim, né? Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculada e inculpáveis. Então, assim, há um esforço da nossa parte, né? Há coisas que a gente espera no Senhor, há coisas que nós precisamos nos empenhar. Amém. Amém, Rosandra. Esses textos aí que você acabou de apontar mesmo. É muito forte mesmo, porque, assim, às vezes a gente pode achar que está demorando as promessas do Senhor, e a gente não pode agir dessa forma, né? Quantas vezes a gente acha, ai, está demorando, que o Senhor não está fazendo, mas que haja uma compreensão. Eu digo isso para mim mesma, uma compreensão de maturidade, de que o Senhor está trabalhando, né, de que o Senhor está transformando, que o Senhor está fazendo com que eh, nada e nem ninguém se perca, né, que a gente tome uma consciência, né, e não confunda, né, não confunda a demora de Deus com o não cumprimento da promessa, né? Porque às vezes a pessoa acha que é, porque está demorando, o Senhor duvidar da promessa, ou se é mesmo a promessa de Deus, ou se foi mesmo promessa de Deus. Mas se está em Sua palavra, se o Senhor já falou, é assim que é, nós não temos que duvidar, né? O tempo, ele não vai anular. A fidelidade de Deus, o tempo não anula o amor de Deus, o cuidado de Deus. Então, o tempo, pelo contrário, o tempo, ele trabalha em favor do Senhor, né? O Senhor sabe usar muito bem o tempo para nos moldar, para nos transformar, para nos preparar para aquilo que Ele tem.
É a mesma coisa que a gente sempre pensa, assim, Deus não vai entregar algo a uma criança, né? Se você tem um filho de 8 anos, você não vai dar um carro para um filho de 8 anos andar. Porque não tem lógica nisso. O filho não está preparado, não tem maturidade, né? Não tem tamanho para aquilo. Então, eu creio que assim mesmo, o Senhor, ele tem muitas promessas que ele vai entregar nas nossas mãos, que não estão demorando. Ele está aperfeiçoando a gente, ele está cuidando para que ninguém se perca, para que nós mesmos não nos percamos, né? Porque de receber algo que nós não estamos prontos a receber. Né? Então, aí ele diz aqui que o mesmo Deus que criou tudo pela palavra, ele está sustentando tudo pela palavra dele, né? Ele tem sustentado a gente, né? Então, assim, as pessoas às vezes olham para a gente, né, e fica perguntando, tipo assim, né, cadê a promessa, né? E aí, como é que tá? As pessoas ficam sondando às vezes para ver, né, para saber, né, mas que a gente coloque sempre Deus adiante e diga, Ele está fazendo, ainda que eu não veja, Ele está fazendo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ou coisa boa se fosse no nosso tempo. Coisa boa para nós, no sentido de que a gente acha, mas para Deus não. Para Deus seria realmente algo muito perigoso, né? A gente receber algo fora da hora, porque quando você tira uma fruta fora da hora, ela não tem sabor. Ela tá azeda ou ela tá amarga. Então, assim, não vai ter o sabor que deveria ter. Então, às vezes, a gente está sendo amadurecida. E o Senhor tem nos mostrado aqui que a gente está finalizando, né? Temos que finalizar esse ciclo, entrar num novo ano com a outra mentalidade, de que o Senhor, Ele vai fazer, de que Ele é fiel para cumprir, que a gente tem que meditar na Sua palavra, que a gente tem que entender o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é perfeito. Ele não chega atrasado. Deus não chega atrasado, né? O tempo de Deus é perfeito, né? Ele quer que a gente se alinhe a Ele, que a gente amadureça, né? Será se a gente tem usado o tempo de Deus para crescer ou para a gente ficar de mimimi, né? Engano que Deus não faz e que as coisas não acontecem, sendo que acontece. Eu contei para você um testemunho que eu fiz um vídeo, né? O ano passado Mas e eu conferi. Tá cortando, Rosandra. Eu acho que é bem o teu. Tu tá me ouvindo direitinho? tá cortando um pouco assim, travando. Não sei se é só para mim, a irmã Sema, não sei se a irmã Sema tá vendo também. Melhorou agora. Foi. Ou até tu falando também. Então, assim, esse tempo que de espera é para nosso crescimento, né? Não é apenas para esperar do nada. Porque você não deixa sua filha, quando sua filha pede algo a você, você não dá, ou porque não está no tempo, porque ela não está preparada. Não é porque você não queira dar, não é porque você é ruim. Então, assim, eu creio que o Senhor, ele não está atrasado, né? O Senhor não atrasa. É tudo no tempo de Deus é perfeito. Tem um texto que diz assim: tudo no tempo de Deus. É como se fosse assim, a gente leu. E isso ficou marcado essa frase dentro de mim. Eu vou já pesquisar onde que tá, mas tudo no tempo de Deus é perfeito, né? Fora do tempo de Deus é perdição, né? Então assim, Deus não está atrasado, né? Deus não está castigando a gente, pelo contrário, Deus já está nos ensinando a esperar, nos ensinando a confiar, né? Eu digo isso para mim mesmo, porque essa palavra de fim de ano, ela veio bem como assim um refrigério para mim e um direcionamento também, porque da minha vontade era outra, né? Mas eu creio que o Senhor faz as coisas certas no tempo certo e o Senhor não está atrasado, né? O Senhor sabe muito bem o que está fazendo e a gente tem consciência disso, né? E diz aqui que um dia para Ele é como 1000 anos, né? Então, assim, o Senhor não conta como a gente conta.
né? O Senhor não percebe a nossa vida como a gente percebe. Por isso que a gente tem que estar nele, porque ele vai nos ensinar. Tem um salmo, salmo é Provérbios. Ensina-me a contar os meus dias, de forma que eu encontre dias felizes. Então é o próprio Deus que nos ensina a contar os nossos dias, porque nós não sabemos. É o salmista que diz, é Davi que pede. Davi pede ao Senhor para ensinar a contar os dias. Então, nós precisamos pedir isso ao Senhor, porque a gente talvez não está sabendo fazer essas contas, né? A gente não está sabendo fazer as contas da espera, né? Porque aqui o esperar não é de qualquer jeito, não. Rosandra também leu o texto, né? Esperar não é de qualquer jeito. Ele diz aqui, ó, diz assim, que tipo de pessoas eu devei ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Então, enquanto a gente espera, a nossa espera tem que ser em uma vida de santidade e de piedade, né? Uma vida piedosa, né? Uma vida alinhada com os céus, uma vida realmente de renúncia. É isso que o Senhor espera de nós. Enquanto a gente espera o cumprimento de todas as promessas de Deus, Deus deseja que a gente caminhe em santidade, né, e em piedade, esperando a vinda dele e com consciência de que a promessa vai se cumprir. Passe o tempo que for, a promessa de Deus vai se cumprir, sempre se cumpre, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então é crer que o Senhor vai fazer. Ele é fiel às suas promessas e que o tempo de Deus não é para nos magoar, não é para nos machucar, não é para nos deixar ansiosa, pelo contrário. É intencional, é para trabalhar a gente, o nosso caráter, né, para trabalhar a maturidade, que a gente viva, né, com os olhos no Senhor, que a gente não tire, né, que 2026 seja um ano que a gente tenha essa vida piedosa, que a gente viva em santidade, aguardando, esperando ansiosamente a vinda do Senhor, porque Ele vai vir, né? A gente tem que ansiar, né, por esse momento onde o Senhor vai realmente nos estabelecer, né, em o seu reino amado, né? Até que aqui a gente está com Cristo, mas existe um lugar para onde nós vamos, onde ele vai cessar, né, com toda dor, com todo o sofrimento, né, o lugar onde o nosso Senhor já separou para cada uma de nós, mas que a gente viva alinhada com os céus, no tempo, no tempo de Deus, aguardando no Senhor, meditando em Sua palavra, trazendo à memória a Sua palavra, recordando das Suas promessas, para que a gente realmente não caia, né? Para que a gente realmente se fortaleça no Senhor e entre nessa maturidade. Então, 2026 não é um ano qualquer para a gente. O Senhor está mostrando aqui, é um ano em que você vai viver uma vida de santidade, porque você, enquanto você espera, né? Como Rosandra leu a pergunta, enquanto eu espero, né? O que que a pessoa vai fazer, né? Que tipo de pessoa eu devei ser? Enquanto você espera aquilo que o Senhor já colocou em teu coração como promessa, né? Que tipo de pessoa você deve ser? Nós temos que viver 2026 em santidade, uma vida piedosa, esperando o Senhor, meditando em Sua palavra, como foi dito no começo, nas Suas promessas. Ele é fiel para cumprir tudo que prometeu. Ele é fiel para cumprir, ele não está atrasado. Ele está nos preparando, nos amadurecendo, nos ensinando a amar Ele, nos ensinando a obedecer e nos levando para o centro da Sua vontade, né? Para a Sua glória. E é isso que eu creio, né? E é essa palavra que eu vou caminhar em 2026, que você anote mesmo hoje. é, e que essa palavra norteie o seu ano. Eu sempre faço isso. Ontem eu ganhei uma Bíblia da Alice, né, com a nova versão, a 21, que é para me ler agora esse ano. E ela comprou as canetinhas também. Aí eu abri, porque eu sou muito assim, abri para me poder saber qual é o primeiro texto que eu vou ler da Bíblia, né? Aí eu li o Salmo 107, bem forte mesmo, assim, Salmo de conquista. Gostei demais, assim,
Aí eu marquei já. Aí agora, como é hoje o último dia do ano, essa é a palavra que vai nortear também o meu ano, vai me direcionar para que eu espere na promessa de Deus, para que eu medite, né? Para que eu desperte a minha mente para estar na palavra de Deus, no centro da vontade de Deus, esperando. Minha gente, hoje é um dia muito especial. Muito especial, porque a gente vai fechar um ciclo. A gente não pode achar que as coisas são naturais. Existe fim de ciclo e início de um novo ciclo. E o Senhor está nos ensinando como viver nesse novo ciclo. Né? Aqui é uma aula direitinho, é um posicionamento. Não tem como a gente vacilar o próximo ano. O próximo ano é andar de fé em fé, né? De glória em glória, animada que o Senhor vai fazer. Animada porque o Senhor está vendo, o Senhor tem o tempo dele e o tempo dele é perfeito. O tempo dele é perfeito, Deus não vai chegar atrasado. E nem as coisas que são para nós vai chegar para outra pessoa, é para nós. Então, assim, o que o Senhor tem comigo e com você tá firme, né? Da parte dele, tá firme, né? Que a nossa também permaneça firme em santidade, né? Numa vida piedosa, né? Vivendo as disciplinas espirituais, confiando dia após dia no Senhor, porque ele virá, né? Ele virá. E nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Que a gente espere esse tempo do Senhor, porque ele virá. E eu tô animada. Tô animada para 2026. Bem, mulheres? Mais alguém deseja complementar, orar? Amém? Rosandra, tá falando? Eu acho que a minha internet tá ruim, porque agora ia sair e voltou. Agora eu falei, vocês não me escutaram. Mas agora eu tô escutando. Capricha. Eu falei assim, o quanto é maravilhoso a gente exercer a nossa gratidão em tudo, né? Porque essa gratidão faz com que o nosso coração reconheça o quanto Deus é bom, até mesmo nos momentos difíceis. Exercer a gratidão torna com que tudo fique mais leve, né? Que a gente saber que a gente passa, mas a gente não está sozinho, que o Senhor está conosco. Ele é o mesmo. E aqui no final, no 17, né, ele continua nos instruindo, dizendo assim: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Aí o 13, o 18, ele diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente sabe que crescer espiritualmente é desse jeito, como você já tinha falado, Claudiana, é no conhecimento do Senhor, é meditando, é cada dia mais o buscando, que vai trazer o nosso crescimento espiritual, né? E em todas as áreas, porque quem cresce espiritualmente consegue conduzir todas as áreas da sua vida de forma equilibrada no Senhor. Amém. Acho que a Ionara entrou aí, né? Entrou. Deus tem um novo nível espiritual. Você falando, e eu digo, meu Deus, Deus tem um novo nível espiritual. É crescendo, né? De glória em glória. Então, assim, mais uma coisa que o Senhor tem falado hoje, né, com a gente, não é para a gente estagnar, né? Estagnação não é uma opção para a gente. Não existe a gente ficar parado.
Não existe, a gente tem que crescer, né? O Senhor tem um crescimento, né, espiritual para a gente, tem um novo nível, né? E como você disse, quem cresce no espiritual, né, o que eu já costumo falar sempre, porque o espiritual se sobrepõe a todas as coisas. E Deus, né? E hoje termina essa palavra dizendo que Ele tem isso. A gente tem que crescer. E você também falou para se esforçar, não foi? Esforçar para ser achado em paz, né? Então, assim, o Senhor fala de tantas coisas aqui, né? Nesse último texto do ano, que realmente casa muito bem com o tempo que nós estamos vivendo, né? Porque as situações que a gente passa, cada uma de nós passamos situações diferentes, mas o Senhor traz uma palavra hoje, né, para alimentar nossa fé e para que a gente não pare, né, que ele tem o próximo nível espiritual, né, ele tem, nós não podemos ficar estagnados, né, a gente tem que crescer, né, então assim, que essa palavra, né, faça parte do nosso 2026, que você sempre lembre, coloca lá 2 Pedro, né, 3. Eu sou tão exagerada que às vezes eu escrevo o texto todinho, sabe? Na mão, para poder tomar consciência, mas que você pegue os textos principais, os versículos que falou com você e caminhe sobre ele, né? Creia que o Senhor tem, né, crescimento da graça dele. Olha só, a graça de Deus, ela é perdoadora, ela é misericordiosa, né? Ela abre portas que ninguém abre, a graça. A graça é o maior poder do mundo. A graça de Deus é tudo, né? A graça de Deus é a presença dele. Então, assim, se nós temos a graça, ele está dizendo que a graça ainda pode crescer, né? Ele diz crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. E a ele seja dada a glória, agora e eternamente. Amém? Então é para a glória de Deus, para a glória de Deus. Coisa linda que vai ser o nosso 2026, eu creio. A gente vai estar caminhando em santidade, numa vida piedosa. Decida hoje ter uma vida piedosa no Senhor, de leitura, de devocional, sabe, a estar firme aqui no Vida Ativada, né? A estar firme no Senhor, porque caminhar sozinho, essa é a estratégia do inimigo. Coloca você sozinho, né? A estratégia dos predadores, deixa você só para poder, né, realmente abocanhar. Então, que o Senhor esteja assim, nos fortalecendo, né, nessa manhã, como Rosandra também, né, chegou aqui nesse texto 17, que diz assim: vindo a perder a vossa firmeza. As pessoas se perderam, né, caíram no engano, e perderam a firmeza, não foram fortes o suficiente, não permaneceram firmes, confiando na promessa, não permaneceram firmes, meditando na palavra, fortalecendo a sua fé. E aí eles caíram. Então ele diz: mas você não, você e eu não podemos ser assim. Você e eu vamos crescer na graça, no conhecimento de Deus. Nós temos novos níveis espirituais. Existe um novo nível para mim, para você. E esse novo nível vai trazer um equilíbrio, né? Um equilíbrio nas outras áreas da nossa vida, para a glória de Deus. Eu creio, eu creio. Amém, mulheres? Vamos orar. Quem deseja orar? Você consegue orar, irmã Sema? Né? Para encerrar aqui hoje esse último ciclo, orar pelas mulheres, por todas, Meriane, Soderlânia, as que, não estão aqui fechando o ciclo com a gente, mas que o Senhor as desperte, né, para voltar para essa palavra, como Pedro falou aqui, para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Querido Deus, eterno Pai, dentro desse mistério, Senhor, tão constante em que nós encontramos, findando um ano, esperando o próximo, eu sinto este ano bem diferente, o término deste ano bem diferente do que
o término do ano passado. No término do ano passado, eu me lembro que foi assim, muito, muito, com grandes expectativas, grandes promessas, com grandes, vamos dizer assim, expectativas mesmo, né? De entrar o 2025 para vitórias e mais vitórias. Eu termino este ano, Senhor, com gratidão, porque grandes coisas tu fizeste na minha vida este ano. Eu não estou muito bem para falar, não, gente. Eu tô com a garganta muito fechada. Amém, Nós moça. caminhamos 2025 de degrau em degrau, tendo momentos difíceis, mas de grandes vitórias. Eu tenho a agradecer a Deus, que embora eu tenha tido esse problema sério na vista, mas eu sou grata a Deus porque estou vendo, né, não perdi a minha visão, estou melhorando cada dia após dia e confiando que Ele vai me deixar curada. Então, a minha gratidão é que Ele me deu força, coragem, vigor, nunca me deixou, nunca me... E é uma coisa que Ele faz com todas nós, né? Realmente, Deus, Ele cumpre com essas promessas. Nunca deixarei, nunca te abandonarei. Isso é uma promessa que Ele faz para aquele que o segue, para aquele que o busca, para aquele que lê a sua palavra, medita na sua palavra e busca viver a sua palavra. Porque a palavra está escrita. Se nós a lemos, vamos tomar posse das promessas. Se não lemos, não temos promessa na nossa vida. Então, a promessa é para aqueles que estão diariamente meditando na sua palavra. Vivemos com essa dificuldade, embora eu esteja em gratidão ao Senhor, porque desde que eu me converti, o meu lema é ler a palavra e meditar nela e deixar ela trabalhar em mim, mas não é fácil. Tudo é no tempo certo. É difícil. É muito difícil nós vivemos exatamente como Deus quer que vivamos. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós nos coloquemos diante da vontade dele, por mais que o doce Espírito Santo de Deus vá nos conduzindo, a nossa carne, ela é muito difícil. E é por isso que nós passamos pelas provações. Mas as provações não vêm para nos desanimar, elas vêm para nos aprovar, para nos melhorar dia após dia. E este ano, estou findando este ano, grata ao Senhor e com expectativas de 2026, já tenho promessas que já estão sendo realizadas, que são mais 2 bisnetinhos na minha vida. Então, a promessa que eu tenho é que eu estou vivendo para a honra e glória do Senhor, vendo a minha família cada dia após dia vencendo as dificuldades normais do dia a dia, mas firme no Senhor, buscando e recebendo dele e permanecendo nele. Como é bom, irmãos. Nós sabemos que temos uma família que está nas mãos do Senhor. O mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós estamos todas assim, no meio da vida ativada, muitas estão com problema de saúde, no meio da intercessão da igreja, muitos estão com problema de saúde. Então, todas nós estamos passando por aflições. O mundo é assim. Nós estamos no mundo. E nós estamos nos finais dos tempos. Então, por mais que queiramos estar apenas sorrindo, não há sorriso sem dor. Não há. Dia após dia, nós estamos trilhando
os momentos difíceis. Porém, sabemos que estamos caminhando com as mãos dadas com Jesus Cristo, o doce Espírito Santo de Deus que Ele deixou. Nunca nos deixa, nem nos abandona. Nos fortalece, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá unidade de pensamentos e a confiança de que nele, com ele e para ele, sempre seremos mais do que vencedores. Não porque tudo esteja bem, mas porque ele está conosco. E a presença dele nos basta. A graça dele nos basta. Em nome de Jesus, Senhor, e nós não fiquemos com expectativa das melhoras materiais, mas com expectativas de cada dia mais estarmos fortes em Ti, contigo e para Ti. A expectativa de que Tu está moldando o nosso caráter, está moldando a nossa vida, está nos ensinando a organizá-la para viver em Ti, contigo e para Ti. Porque não podemos tirar nossos olhos da cruz do Calvário. Temos que andar com os olhos na cruz do Calvário. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não podemos entrar em 2026 pensando na prosperidade material, mas pensando na prosperidade espiritual, vencendo dia após dia, de fé em fé, de degrau em degrau, de vitória em vitória, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Na nossa vida e na vida de toda a nossa família. Nunca podemos esquecer isso. Que Deus olha só para nós. Ele olha para nós e para toda a nossa família. Então, tudo tem que estar em ordem. Tudo tem que estar nesse propósito. É a família. É a família. Que Deus nos abençoe e nos dê amor, longanimidade. Em nome de Jesus, nós possamos, né, aprender. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Corações sábios. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. O Senhor já nos abençoou, né? A gente não esqueça, né? Que o Senhor está conosco todos os dias, né? Guardando, protegendo, guiando os nossos passos, né? Cada uma de nós em cada situação. O Senhor vai cumprir a sua promessa. Ele vai cumprir. A gente permaneça firme na nossa vida de santidade, uma vida piedosa, uma vida no altar do Senhor, crendo e confiando, né, que Ele é fiel. Amém? Amém. Eu quero agradecer também, né? Sim. Mulheres de Deus são vocês, a Claudiana, por esse ano que está finalizando agora, né? Hoje, que foi muito um ano de aprendizado, né? De crescimento. Tem algumas provações, mas o Senhor sempre nos dá a força, sabedoria para a gente estar superando, vencendo. E eu declaro no nome de Jesus, né, sobre nós, que 2026 vai ser um ano realmente onde nós vamos nos posicionar ainda mais, firmar nossos passos, né, como a irmã Sem orou, né, vamos cuidar mais ainda da nossa casa, da nossa família, com sabedoria, não aceitando, né, coisas ruins, desfazendo as obras do diabo, fazendo aquilo que está no coração do Senhor, né, que a gente não tenha medo, mas tenhamos fé acima de tudo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Então, que a gente continue firmado. Eu quero agradecer pelo Vida Ativada, agradecer porque quando eu me sentia fraquinha, que eu orava, o Senhor trazendo na minha mente, olha, tu precisa andar junta, né? Tu não pode estar sozinha, né? Então, esse espaço aqui é um espaço muito importante, isso é uma resposta de Deus nas nossas vidas, viu, Claudiana? A Vida Ativada é isso para nós, é uma resposta do Senhor, um Amém. sinal do Senhor de que a gente pode andar juntas, né? Concordo. Que a gente pode andar juntas, que a gente unidas, nós somos com certeza no Senhor mais forte, né? Então, uma aqui tá afiando a outra, né? Claudiana tá aí à frente, conduzindo, né? Eu louvo a Deus por sua vida, Claudiana, que eu sei que não é fácil, né? Eu sei que é muita renúncia,
né? Eu Não é sei que é fácil. um alto preço que você Hum, paga, mas eu sei que você desfruta dessa unção, dessa bênção, e por isso se torna leve, né? Isso inspira a gente a realmente permanecer e fazer exatamente assim, né? E Deus honra, né? Olhar também a irmã Sema, ver como é bonito, Firme e né? Ver que ela é forte. uma mulher de Deus, né? Que tem história ah, para contar, né? Que ela permanece na posição. E é inspirador demais ter ela orando para finalizar esse ano, viu, irmã Sema? Continue assim. É muito lindo ver a sua fé, ver sua devoção ao Senhor, sua piedade. Deus, minha ele vai sempre lhe colocar num lugar confortável, em nome de Jesus, né? A Amém. irmã Rossandra também, o coração dela, a Linda. humildade dela. Muito lindo ver o coração da irmã Rossandra, né? Como ela é ajuda sensível. muito, para agora sejam dadas a Deus. E que Deus continue também te inspirando, minha querida, nessa, Amém. nessa tua longanimidade. Amém. Glória a Deus. A Rossandra é uma bênção, né? Sempre assim, tão, ela tem uma paz, né? Tão grande. Isso aí é para a glória de Deus mesmo. E nós amamos, né? A sua vida. E obrigada. Só tenho assim que eu acho que é gratidão mesmo por o Senhor ter feito grandes coisas nas nossas vidas e usar mulheres extraordinárias, né, na minha vida para que eu me inspire, eu melhore, eu evolua, né? E saber que Deus está cuidando dos detalhes. Sim. Amém? Amém. E eu sou muito grata, né? O Senhor está finalizando esse ano. Eu com esse bebezinho que eu queria muito, uma Linda. criança, né? E eu creio que o Senhor vai abençoar mais e mais nossa família, nossa casa, nossos sonhos. Cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. O microfone de Rosanda está com problema. Amém. Ah, eu tô chorando, né, irmã Sema? Quem me conhece sabe que eu me emociono muito, mas assim, a senhora falou algo que é algo que está muito, muito, muito forte no meu coração, que é justamente esse sentimento de gratidão. É o que mais branda no meu coração. É uma gratidão assim muito grande, até mesmo por cada momento difícil, porque você ser grato num momento difícil é você reconhecer realmente que não é através das suas forças, mas é o Senhor que nos faz vencer, né? E fazendo essa retrospectiva de tudo, como a Ionara falou, como é bom estar aqui nesse ambiente e como eu, assim, tentei, né, permanecer. Eu sei que não é Não, fácil para não é nem, fácil, não. Não é não é, fácil. Não, vem não é muitas fácil. lutas, vem muitos desafios, vem até dias em que o cansaço está tão grande que para sair da cama é difícil. Vem as correrias do dia a dia, vem tudo, né? E cada uma de nós se esforçou para estar aqui. Eu também, assim, louvo e agradeço a Deus, porque a gente sabe que tem esse apoio espiritual através de cada uma de vocês. A gente sabe, a gente corre para o grupo. Quantas vezes não corri para o grupo para pedir oração, né? Por momentos difíceis que estava vendo aqui na minha casa e sabendo que vocês estavam orando, quantas vezes recebia um áudio de alguém no meu privado fazendo oração também, perguntando como as coisas estavam, assim, como isso é importante. A gente sabe que esse é o apoio de Deus, né? A gente sabe que é o amor de Deus, assim, quando eu recebo tudo isso, eu recebo de forma assim mais intensa, sabendo que é o amor de Deus. Amor de Deus que cuida de mim através da vida de Claudiana, através da vida da irmã Sema, da Ionara, de todas as outras, né? Que de alguma forma estão sempre assim, trazendo algo de Deus para a nossa vida. E assim, eu agradeço Não, muito, tá? Eu quero agradecer a você também, Claudiana, eu sei, como a Ionara já falou, que não é fácil. Se não é fácil é, para a gente, né, que não está na liderança, então a gente já consegue imaginar o quanto é difícil para gente, para você. E a gente sabe também que, mesmo que você não fale, mas muitas vezes assim, ó, você estava sorrindo aqui e chorando por dentro, eu acredito, né? isso é normal. É normal em todas nós. É. Então, assim, a gente sabe a sua vida também, quanta dedicação, né? Que Muita, que muita. você tenha ao Senhor para que o Senhor possa continuar lhe instruindo e lhe usando para as nossas vidas.
E saiba, Claudiana, que nada disso é em vão. Amém. Não é em vão. Deus Nunca está será olhando, em está vão. contemplando. Amém. E que em cada dificuldade você possa se sentir mais forte ainda. E que o seu coração transborde de gratidão pelas dificuldades, sabendo que todas as coisas, elas estão cooperando para o teu bem. O Senhor tem visto teu coração, o Senhor tem visto teus esforços, o Senhor tem visto também as tuas lutas. Amém. E Ele está contigo e com Ele você vai ser sempre mais que vencedora, viu? Você pode contar conosco também. Nós oramos pela sua vida, oramos pela sua casa, pela sua família, assim Amém. como nós somos lideradas, né, por você e contamos com as suas orações. Você conta com as nossas também, Amém. em nome de Jesus. Em Amém. nome- E hoje eu tava ali porque dá um sono, né, quando a gente tá assim, nesse estado. Mas uma coisa no meu coração, você precisa entrar na vida ativada. Porque você vai encerrar o seu ano da melhor maneira. E eu ficando, eu vou já, vou já. Aí eu peguei, eu vou logo, sabe? Não, vai esse sono embora. Aí, fiquei mesmo atrasada, né? Mas E, que bom, que bom. e é uma honra, né? É isso que eu queria dizer, Claudiana, é uma honra. É uma honra muito grande fazer parte disso, né? Eu fico emocionada, porque realmente é muito, muito, muito importante isso nas nossas vidas, né? Muito importante, né? Você tá no caminho certo, Claudiana, sabe? Que você se sinta honrada, você se sinta importante para o Senhor, porque você é para nós importante. Você é uma resposta de Deus nas nossas vidas. Sempre eu falo, quando eu conto um pouco da minha história, do meu testemunho, que não foi fácil, mas o Deus usou você como, com certeza, um divisor de águas nas nossas vidas, na minha vida. E eu sei que em 2026 Deus vai te colocar num canto muito, muito maior de destaque. Não, não é para você aparecer que você não quer isso, que a gente sabe. Mas é porque existem muitas pessoas que precisam te conhecer. Precisam conhecer o que você carrega. Precisam acessar, sabe, uma constância em Deus, né? E você tem esse propósito nas nossas vidas, na vida de pessoas que tu ainda nem conhece, né? E aquilo que Deus falou para mim esse ano sobre você, eu vou repetir aqui, né? Eu via você cuidando de muitas, de milhares de pessoas. Eu via você palestrando num palco com muita gente. Eu via que você também cuidava de outras mulheres mentoras. Deus falou comigo essas três coisas esse ano, não foi? E vai acontecer. Já Amém. começou, sabe? Então, que você continue, continue perseverando, continue se preparando, não ache que é em vão, sabe? Essa semente que você tem plantado, ela tá com certeza frutificando, né? E a unção que você carrega, eu honro, nós honramos, porque nós sabemos que vem do Senhor, porque você é humilde, a gente não vê uma pessoa soberba aí desse lado, a gente não vê uma pessoa que se gaba, que se acha que isso é muito feio, né? Mas você não tem nada disso, né? Então é bonito estar caminhando com você, é muito bonito, porque a gente vê Jesus em você, a gente vê Jesus no seu caráter, a gente vê Jesus na sua forma de falar, né? A sua sabedoria, a graça que você tem, a gente vê que isso aí é sobrenatural, minha querida. Isso é sobrenatural. Glória a Deus. Isso é sobrenatural. Isso não é uma coisa comum, não. Que a gente sabe que todo mundo aqui Glória a passa Deus. provação. Todo mundo passa desafio. Eu passei esses dias, essa semana, você sabe, desafios, né? Mas eu tô aqui, né? Amém. De Tá pé. aqui. As irmãs também passam por desafios, mas estão aqui. Você também passa, eu tenho certeza. Mas você está aqui. Você não é diferente de nós. Estamos Você também é bem. provada, você é desafiada, mas você decidiu permanecer na posição. E isso Amém. é diferencial na tua vida e é exemplo para nós. Como Paulo diz na sua palavra, né? Que as provações que ele passou, né? É como um testemunho mesmo, né? Amém. Passou fome, passou prisões, soube passar por bonança, como em falta, mas ele não deixou a presença. Amém. Ele não deixou a presença, né? E isso era combustível para ele e para os outros que caminhavam com ele. Então você é um Paulo para nós, né? Glória a Deus. Você Glória a é um Deus. Paulo para nós, né? E nós amamos você. E eu queria que nós juntas, mulheres, orássemos por ela,
Que vocês liguem os microfones de vocês, nós vamos orar juntas, em concordância, pela vida de Claudiana. É. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Pai, soberano Deus. Sim, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, pela vida de Claudiana. Assim Amém. como ela, todos os dias, Pai, se prepara, se consagra para trazer algo do Senhor para nós. Pai, hoje nós queremos dedicar, Pai, e orar pela vida dela, dessa mulher, Jesus, incansavelmente, há anos, Pai, vem se dedicando, Deus, de forma estratégica, intencional ao Senhor. Nós sabemos que não é fácil, Pai, como foi falado aqui, mas o Senhor torna possível todas as coisas. E é pelo Senhor que Claudiana tem se levantado, Aleluia. Pai. É pelo Senhor, Pai, que essa mulher tem se posicionado. Pai, eu oro e se eu venho dar dupla honra para ela. Eu oro assim como Moisés teve, Deus, pessoas segurando os braços dele ali para continuar. Deus, eu oro que também por ela, Jesus, que mais Amém. pessoas se acheguem nesse propósito. Deus, pessoas estratégicas, Pai, pessoas de visão, Pai, que vai pegar o projeto dela e vai botar cada dia mais para um próximo nível. O Senhor vai mandar, Deus, vai mandar pessoas que vão ver de longe ela, de outros países, Pai, eu profetizo, Pai. Oh, Deus, olheiros vão se achegar a ela, Paizinho, a fim de levar esse projeto para outros lugares, Paizinho, porque Deus, esse projeto é grande, é muito grande. Aleluia. Ele não cabe só aqui, Jesus. Amém. Ele é de muitas mulheres, Pai, Aleluia. Aleluia. guardando, Deus, estão Glória a Deus. ansiosas, esperando, Deus, por esse amor. Aleluia. Como para mim foi uma boa nova e para nós. Eu creio que nós cremos juntas, Pai, que existem outras pessoas aguardando. Amém. Deus, eu profetizo e eu declaro com o Senhor, Pai, que Claudiana, ela vai sim, Pai, desfrutar da recompensa, da honra, muito mais do que já Vida está. Nós ativada. cremos, Pai, que Tu não vai deixar Avançar. a sua filha. Vai ser um ano de preparo, de envio, um ano, Amém. Pai, onde ela vai estar ainda se forjando mais no Senhor, Pai. Um ano onde ela vai dispensar muito mais do Senhor. Um ano onde Em ela nome vai de Jesus. prestar, Pai, os teus mistérios muito mais, os teus segredos, Pai. Ah, Em Senhor Jesus, nome de Jesus. continua falando ao seu coração. Continua, Deus, usando ela poderosamente. Aqui nós queremos, ó Deus, te agradecendo pela vida da Claudiana, Jesus, que não tem sido em vão. Obrigada, Pai, por tu usar ela com um propósito, Pai, que é edificar vidas na sua presença. E eu sou uma dessas vidas, Pai. Amém. Pai, então abençoa ela, Pai. Glória a ti, Deus. Prospera ela em tudo, Deus. Que nada falte, que nunca falte semente, que nunca falte palavras, Pai. Me levanta, eu profetizo, Pai, né? Que vai acontecer em 2026, onde pessoas de longe vão querer investir nela para levar o projeto muitas, Amém. muitas, muitas. Amém. Amém. Reba para ela aí. Celeste, canta, me canta, meu Deus, desse mistério, canto Oh, manto de Jesus, o Senhor trabalho, sabe que já está Jesus, aqui naquele trabalho, lugar, Jesus, papai. trabalho, Jesus, Isso vai trabalho, Aí as acontecer, Pai. mulheres, trabalho Deus, que vier de profundo, longe. Isso vai assim, acontecer Diana, para porque que ela entenda o teu querer, a tua vontade, a tua justiça, o teu amor, canto manto de Omanaio. ela É carrega Deus. um propósito muito bonito, Pai. E o que há sobre ela é algo sobrenatural, papai. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. E que ela saia desse momento aqui, Jesus, revestida e sabendo, Em Pai. nome de Jesus. Ah, Deus, sabendo onde ela está agora. Todas Ela vai. Ó, Pai, que ela esteja sensível, ó, Pai, que ela prepare mais pessoas para conduzir, ó Deus, esse projeto com ela, Pai. O Senhor vai escolher as pessoas para caminhar com ela. Ainda, Jesus, pessoas, porque ela não vai ter como, aleluia, chegando, Oh, como Deus de poder, sozinha Deus de também, poder, Pai. Deus de poder. Jesus, então envia. Que esse ano revelar mais pessoas ainda do que Faz já a obra ela. completa, meu Pai, a obra completa, Pai, então completa, mostra completa. para ela em visão, em sonho, que ela não erre, que ela acerte, Pai.
ela acerte, porque ela vai precisar, Pai, dessas pessoas caminhando com ela. Em nome Amém. de Jesus, nós te agradecemos pela vida de Claudiana. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. A Deus. Nós Amém. amamos Amém. você, viu, Claudiana? Amém. Amamos a sua Amém. vida. Eu sou grata por tudo. Sempre eu falo e nunca vou deixar de falar. Obrigada. Obrigada pela sua vida na minha vida, na vida da gente. Todo mundo aqui tem uma história para contar com você, Amém. tá? Então que você permaneça assim nessa simplicidade que você tem, nessa humildade, né? Porque é lindo o que você carrega. E Deus falou aqui, né, no meu coração, que Ele vai te levar para lugares e lugares. E é muito grande o seu chamado. E Ele vai te Glória a revelar Deus. quem vai estar conduzindo com você esse projeto. É algo muito Eu grande, creio. algo muito de Deus. Eu sei que o Senhor também deve falar com você as mesmas coisas, está só confirmando aqui. Você nunca me disse assim, mas tenho certeza que o Senhor fala ao seu coração. Ele manda te lembrar e que Ele vai te mostrar quem são essas pessoas. A tua equipe é uma equipe, Amém. viu? Aleluia. Vai ser Glória uma equipe que vai se dedicar e que vai Amém. prosperar com você. Quem tiver com você vai prosperar com você e com Deus. E nada vai ter Amém. falta, equipe. Eita, Glória. Deus te abençoe. Não a estava preparada para isso, não. Deus faz infinitamente mais, né? Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus. Acho que foi Glória a por isso que Deus. o Senhor Assim, mandou né? me levantar, que eu estava dormindo, Deus me mandou me levantar, né? Vai. E eu estava aqui como quem não quer nada, deitado no sofá, escutando vocês falar. Eu falei, mas meu Deus, se sente. Ou Eita, Glória. se sente e fique na posição, mulher. Aí eu, tá bom, Senhor, me Amém. perdoe. Né? Então, Glória, esteja disponível, né, Senhor? E vai acontecer, viu, minha irmã? amém. 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 Eu Para, creio. fica atenta aí, fica sempre aos sinais dos céus. Eu creio, valente e valorosa, né? Eu creio, você é uma mulher de Deus e o Senhor vai fazer, né, em nossas vidas, porque o que vem sobre nós, né, inunda toda essa terra, né? Porque a presença dele, porque é o Amém. Espírito dele, Do teu porque é a nome, unção Jesus. dele que vem sobre nós, né? É para encher essa Amém. terra. E eu creio que eu vou ver mulheres fortes no Senhor, mulheres firmes, mulheres Amém. que não abrem mão da palavra de Amém. Deus, que não abrem mão de andar, de ter uma vida Amém. piedosa e em Amém. santidade, sabe? Mulheres que não se conformam com mais ou menos, né? Mas Amém. que quer a vontade de Deus total, né? Que Amém. quer realmente o modelo de família que Deus tem, que quer a vida que Deus tem, né? O posicionamento, o lugar que é nosso, né? Nós não queremos lugar que é de ninguém, nós só queremos estar no centro da vontade de Deus e esse lugar é nosso, é de cada um de nós. E eu creio que o Senhor vai através da nossa vida, né, de tudo que ele tem derramado em nós aqui, ele vai inundar essa terra, né? Ele só precisa que a E gente vai abra a ser boca, tudo. né? Ele só precisa que a gente abra a boca e a gente diz sim, Senhor, e a gente só despeje para a gente, olha, a gente Jesus está seja. na nossa mão. Sabe, a gente realmente encher essa terra de responsabilidade nossa. Esse é o nosso legado. Nós não podemos abrir mão. A gente tem que ensinar essa nova geração o amor pela palavra. Gente, as pessoas não leem a palavra de Deus. Não leem. É muito difícil eu encontrar pessoas que leem, que se dedicam, sabe? Isso é muito difícil porque não tem como se fortalecer nesse tempo. Se você não tem palavra, você não tem força. Não tem, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Só ouvir no domingo não enche, não. A gente tem que ter amor por essa palavra e a partir de nós. As pessoas têm que ver algo diferente em nós e querer, e a gente vai dizer a razão da nossa fé, né? A gente vai dizer, a gente tem é o Senhor, a gente tem a palavra, então, assim, é algo muito, muito sério. A leitura da palavra não é uma simples leitura, é a presença do próprio Deus, né? É a revelação do próprio Deus em nós e através de nós, é Cristo em nós, né? Então, assim, realmente, eu sei que esse projeto, eu não tenho noção, né? Eu comecei, mas sem noção. E o Senhor me firmou também, né? No Salmo 107 que eu li.
o que eu marquei ontem, porque minha Bíblia tá ali. Mas eu vou ler para vocês só o que o Senhor disse, porque eu tava tão assim do Senhor, vida ativada tá tão assim. Senhor, não quer mais não. Aí eu encontrei uma palavrinha, né, que Davi disse assim, ó. Acho que é 107. Não, 107 não. 108. Aqui, é o 108. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e louvarei com toda a minha alma. Despertai harpa e lira. Aí ele diz assim, Davi diz, eu mesmo despertarei a alvorada. Eu mesmo. Nós vamos amanhecer com o Senhor, é nós que vamos despertar o dia, entendeu? Nós, na alvorada, nós despertaremos o dia para o Senhor. Nós iniciaremos o dia nessa terra, entendeu? Na presença de Deus, com as primícias. Quando eu li isso, né? É que as liras vão louvar, que é o versículo 2: despertai, harpa e lira. Eu mesmo despertarei a alvorada. Então não era que ninguém ia acordar, né? Não era nem o sol, ele ia acordar antes do sol, entendeu? Ele mesmo ia adorar o Senhor antes que o sol adorasse. Então, assim, foi muito forte para mim, porque quando eu cheguei nessa cidade, que eu descobri que o sol nascia antes, aí o Senhor foi falando para mim. Então, essa é a palavra que me confirma, sabe? E eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Aí no final diz assim: em Deus faremos conquistas, pois é Ele quem pisoteará nossos inimigos. Então é em Deus, né? Então, assim, tudo que vocês disseram, falaram, sabe? É, é algo de Deus, eu creio, né? Eu não estava preparada, não. Assim, eu já tinha visto, mas talvez eu tenha deixado um pouco despercebido. Mas agora eu sei, né? Firmada está nessa palavra, juntamente com a palavra de Deus, a vida ativada é do Senhor, não tenho dúvida mesmo, mas eu estava em dúvida porque, no sentido de se continuava, porque as mulheres, eu disse, meu Deus, o que que eu vou fazer, né? Mas aí o Senhor está confirmando que eu vou permanecer, né? Se uma permanecer, já sabe, eu estou aqui, né? Para a glória de Deus, né? E se não permanecer, eu mesmo despertarei essa alvorada para o Senhor, como eu despertava antes, sem ninguém, né? Eu despertava antes, né? Então, é tudo para Ele, para a glória dele, e essa terra vai estar cheia da glória dele. Nós vamos acordar mesmo, antes do sol, vamos adorar Ele, vamos acordar o sol, né? Acordar a alvorada para o Senhor. Amém. Amém. Eu estava lembrando, né, Claudina, teve um dia, né, que eu estava viajando, aí quando eu abri aqui não entrou ninguém, né? Eita, Mas se fosse a Rosandra de antigamente, esperava mais um pouco, fechava e desistia, né? Mas eu lembrando, assim, de como Deus faz através da sua vida, eu falei, Claudiana não faria isso. Aí eu pensei, respirei fundo, eu digo, vou começar agora. Se entrar alguma mulher, eu comecei orando, né? Fechei os olhos, não vi nada. E se eu abrir os olhos e não tiver ninguém, eu vou continuar até o fim. eita glória. Aí entrou depois, entrou a irmã Sema, quando eu estava, acho que estava já na leitura da palavra, a irmã Sema entrou, depois entrou a pastora Shirley, né? E é assim, a perseverança. Mas eu nem ia falar isso, tem duas coisas que eu quero falar, né? Primeiro, porque Deus me mostra o amor dele em tudo. Em tudo. É incrível, assim, é muito impactante o amor de Deus na minha vida. É algo que eu não consigo nem. Eu não sei se a palavra é suportar, é carregar, eu não sei. É algo que me impacta muito. Esse amor de Deus é muito forte. Ele me vê em tudo. E agora, sabe, Claudiana, Deus mostrou o amor dele pela sua vida, assim, de forma que você foi privilegiada. Quando você disse assim, eu nem pensava que ia acontecer isso. Porque a gente começou a ler a palavra que estava falando sobre memória, sobre lembrança, sobre recordar, né? E trazer as palavras proféticas. E o que é que Deus fez agora contigo? Ele não apenas te pediu para tu lembrar, ele mesmo te lembrou aqui, ele falou através da Ionara, sabe?
Ele Ó, falou, tu lembra, Claudiana? Ela falou aí. Tu lembra que eu já tinha dito para tu que eu te vi assim, que Deus prometeu isso, que Deus prometeu aquilo. Então, assim, meu Deus, isso é muito intenso, sabe? Um Deus tão grande dizer assim, ó, não quero só que te alertar que tu tem que lembrar das palavras proféticas que eu já disse para a tua vida, através das pessoas, através da minha palavra. Eu quero dizer novamente, eu quero repetir novamente. Então, assim, meu Deus, isso e é ele muito. foi específico, viu, Rosandra, no que ela Tô disse. tremendo. Minha mão tá tremendo. Não, ela disse frases mesmo que eu tinha escutado, né? Ela desfez todas as frases que eu tinha escutado ontem, frases que eu escutei ontem. Ela disse hoje que ao contrário. Ela disse ao contrário do que eu tinha recebido. E você recebeu muita palavra em vão, né? Eu falei, depois ela falou também, ela repetiu várias vezes, em vão, não é em vão, não é em vão, não é em vão. Não sei. E a segunda coisa que eu quero dizer é que está desde o início no meu coração, né? Quando também falando sobre trazer a memória, a palavra profética. Claudiana, você recebeu várias palavras proféticas. O teu livro está pronto, mulher. O teu livro está pronto. A tua devocional está pronta. Amém. Inclusive, é, se eu for imprimir aqui esse último, vou falar só do último material que você fez para a gente no AJT. É uma devocional lá no autogoverno. Se eu imprimir, encadernar tudo dentro, tu vai ter a sensação de que o teu livro ali está pronto. Então, Verdade. faz parte da promessa do Senhor, né? Vai alcançar muitas vidas. Quanto um livro, a devocional não alcança lugares, mulheres de vários países, de vários lugares. Teu livro está pronto, mulher. Amém. Eita glória. Amém. Amém. Vou correr atrás agora. É o meu e o de você, irmão, para poder colocar nessa editora. E vai escrever teu livro, né? Com certeza. Do que todo, tanto material que tu já tem é um livro. É só você agora compilar e trazer mais coisas que o Senhor vai É, e fazer. ajustar, né? Porque alguns eu faço muitas tarefas, fazer uma de cada. A Rosandra foi falando aí, eu disse, olha, tem mesmo. É só eu dividir, trazer um conteúdo, né? O texto e acho que realmente, acho, acho não, realmente dá para fazer. Eu vejo assim um devocional, sabe? Eu já vejo Negócio. algo bem específico, eu já É. vejo um devocional, porque dentro do que tudo que eu tenho aqui é um devocional profundo, diferente. É um devocional, entende? Então, assim, é só mesmo como a Ionara falou, agora é só fazer essa parte, vamos dizer, burocrática, porque o livro já existe, é colocar em ação e vai alcançar Amém. a gente. Amém. Pois é, deixar você responsável por me cobrar desse livro toda hora. Tá livre. E Viu? olha o que o Senhor disse: fica atenta que Deus vai levantar pessoas para caminhar com você, vai ser a sua equipe. E Amém. todos eles Amém. vão Eu tenho pedido mesmo. desfrutar, todos eles vão desfrutar disso e vão ter prazer de estar com você nesse Amém. projeto, caminhando quando for precisar viajar, porque todos eles, além de ser beneficiados em Deus, também vão ser prósperos também, vão Sim. receber por isso, vão ser Oh, mais, todos. Vai ser em um prazer, nome de Jesus. todos que vão estar com você caminhando. Nossa, isso muito de Deus mesmo, porque você ter pessoas que amem o projeto, né? Que é o que eu peço a Deus, que amem essa causa, que abrace essa causa. Eu fui na conferência. E lá o pastor tinha falado, né, que o Senhor tinha dado, né, era algo para gerações e que não parava por aqui, sabe? Foi muito forte e que realmente teria uma equipe, seria, sabe, algo, né, para as próximas gerações. E eu fiquei assim, nossa, impactada. Mas o Senhor vai colocar pessoas que amem a palavra, amem esse projeto, que realmente entenda o que Deus está trazendo, né? Porque não tem para que você. Eu acredito que eu nunca contratei, o Senhor nunca me deu brecha financeira para contratar, porque realmente ele está separando pessoas que amem esse projeto, né? É isso que eu entendi, Nara.
Glória a Deus por sua vida. Nossa, você sabe, né? Te amo muito mesmo. E eu espero poder ir aí em janeiro, viu? Lhe dar um abraço, passar um tempo com você, Pois vem, sabe? já Viu? tem um público aqui, umas mulheres lhe aguardando em Deus. Eu Eita glória. Eu creio. tenho que vai dar, já deu certo. Amém. Amém. Eita glória. Gente, que manhã mais linda, né? A presença de Deus, ela não sai de nós, né? Que a gente permaneça nessa atmosfera, né? Debaixo dessa unção, né? Dessa graça de Deus, sabendo que a gente vai crescer para o próximo nível espiritual, viu? Cada uma de nós, para a glória de Deus. Amo vocês demais, 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 viu? Deus já nos abençoou em 2026, né, naquele nível do Senhor, cheio da graça, do entendimento, né, do discernimento de Deus. Vai ser um ano maravilhoso, viu, Ionar? Vai ser maravilhoso. Aquele que você está semeando também, né? Porque às vezes tudo acontece e você diz: ai, meu Deus, e agora? Agora é que deu certo mesmo. Agora é que deu certo na nossa vida, eu creio. Beijo. Beijo, feliz 2026 para todas. Ê, Amém. feliz! Para vocês Amém. também. Amém. Para vocês também. Amém. Eita glória!